Bem-vindos de volta, moradores. Será que o Temap pode ser liberado nesse trama cataclísmica e apocalíptica? O Monsterverse possui milhares ou milhões de anos de história a serem explorados, desde os primeiros anos primordiais de dominação dos Titãs até o ressurgimento mais recente dos Titãs. Na nossa era moderna, há possibilidades ilimitadas de exploração nesse universo de Godzilla e Kong. Enquanto o Monsterverse completa 12 anos, surge a dúvida: o que vem depois? Supernova vai explorar horrores cósmicos vindos do espaço. E Monarch, Legado de Monstros, explora o impacto duradouro do trauma e como isso se relaciona com o Rei dos Monstros. Mas que outras eras inexploradas poderíamos finalmente explorar? Bem, uma nova série do Monsterverse foi anunciada e vai mostrar ainda mais do ecossistema dos Titãs e como os governos têm tentado rotineiramente transformá-los em armas. Tudo isso no coração de uma guerra que remete até os primeiros dias das descobertas dos Titãs. E o episódio mais recente de Monarch nos deu ainda mais informações sobre o que é essa série. Então hoje vamos dar uma olhada no que exatamente é isso, incluindo os personagens, o cenário e até mesmo os titãs envolvidos. Aqui é o Red Monarch. Para mais atualizações sobre o Red Monarch, inscreva-se e esmague o botão de notificação. Ouvi que 64% de vocês não estão inscritos, então se inscrevam para não perder o que vem aí. Então, primeiro deixa eu explicar exatamente o que foi anunciado. Foi revelado que a Apple vai desenvolver uma nova série do Monsterverse junto com a Legendary. A série acompanha um jovem coronel, Lee Shaw, interpretado por Wyatt Russell, ambientado em 1984 e vai seguir a história dele. Ele é enviado em uma missão secreta atrás das linhas inimigas para impedir que os soviéticos liberem um novo titã horrível, grande o suficiente para destruir os Estados Unidos e mudar o rumo da Guerra Fria. O roteirista Joby Harold foi escolhido como o showrunner. Você talvez o reconheça de séries e filmes como No Limite do Amanhã, Transformers, O Despertar das Feras, Obi-Wan Kenobi e, é claro, Monarch, Legado de Monstros. Ele tem bastante experiência produzindo grandes franquias queridas pelos fãs e já produziu Monarch, então tenho certeza de que ele vai entregar um ótimo trabalho nessa nova série derivada. Ele é fã da franquia e se ofereceu para comandar a série, então estou ansioso para ver sua visão se realizar. Podemos até já ter um nome para ela, graças ao episódio mais recente de Monarch, Legado de Monstros. Quando May está examinando os arquivos da Apex, ela encontra uma pasta intitulada Red Monarch, datada de 10 de setembro de 1984, claramente fazendo referência à próxima série. Daqui a pouco eu explico mais sobre o que esse título significa. A produção está prevista para começar no Reino Unido e em Praga em julho deste ano, então devemos esperar ver muito mais sobre esse projeto em breve. Agora, dito isso, é uma série sobre a Guerra Fria, então, embora filmada no Reino Unido, provavelmente usam o local como substituto da Rússia soviética. Se você não sabia, a Guerra Fria foi basicamente um longo período de tensão após a Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram superpotências rivais. Eles nunca lutaram diretamente um contra o outro, mas competiram de quase todas as outras formas, construindo enormes arsenais nucleares, espionando um ao outro, espalhando propaganda e apoiando lados diferentes em conflitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos promoviam capitalismo e democracia, enquanto a União Soviética defendia o comunismo. A constante ameaça de guerra nuclear manteve o mundo em alerta por décadas, especialmente durante a crise dos mísseis de Cuba. O impasse durou até 1991, quando a União Soviética finalmente colapsou. Essa era de tensão nuclear é perfeita para ser explorada no Monsterverse, especialmente porque os kaiju em si começaram como alegorias para armamentos atômicos. Não seria a primeira vez, pois filmes como O Retorno de Godzilla também trazem fortes temas da Guerra Fria. Mas como Lee Shaw será enviado nessa missão por trás da cortina de ferro? Bem, se você se lembra, em 1962, durante a Operação Ampulheta, ele foi enviado em uma missão para o Axis Mundi, um lugar onde o tempo é distorcido e deformado. E quando ele saiu, acabou no ano de 1982, durante o auge das tensões da Guerra Fria. Tecnologia de defesa experimental era desenvolvida, enquanto a liderança enfrentava instabilidade e ataques surpresa constantes. Então faz todo sentido que o governo enviasse Lee Shaw, alguém com experiência militar e profundo conhecimento do comportamento dos titãs, em uma missão que poderia mudar o equilíbrio de poder.
Como diz a breve sinopse, os soviéticos estão tentando liberar um titã no mundo grande o suficiente para destruir seu inimigo. Consigo facilmente imaginar Lee Shaw sendo enviado disfarçado para a União Soviética para descobrir o que é esse titã, como eles planejam controlá-lo e quando pretendem atacar. Não será uma missão simples. Espere espionagem, encontros próximos com forças inimigas e muitos segredos esperando para serem revelados. Como descrito no comunicado de imprensa, o derivado será como um thriller de espionagem, o que é uma abordagem única no Monsterverse, e é uma ótima maneira de manter a franquia renovada. Lembra o James Bond da franquia? Estou muito ansioso por isso. Espero ver mais personagens de volta, como o Capitão James Conrad, citado no episódio mais recente de Monarch. Ele é o oficial britânico do SAS que liderou a missão na Ilha da Caveira, então ele seria perfeito ao lado de Lee Shaw. Agora, obviamente, o que todos vocês querem saber é qual titã vai aparecer na série, aquele que os soviéticos estão de olho para destruir a América. Bem, a Apple declarou que suas séries apresentam não só novos monstros, mas também rostos conhecidos, como vimos em Monarch. Houve várias criações originais como o Vine Rat, o Bramble Boar e o Iron Dragon. Mas muitos dos monstros clássicos do Monsterverse, como o Psycho Vulture, a Mother Longlegs e, é claro, o Rei dos Monstros. Agora, Godzilla pode aparecer na série, já que os anos 1980 são meio que um ponto em branco na história do Monsterverse. Então eles poderiam preencher isso com mais ação do Godzilla, onde ele aparece para enfrentar esse titã poderoso. Após os testes no atol de Bikini, Godzilla praticamente sumiu do radar, então seria interessante se essa série ajudasse a preencher essas lacunas. O principal titã que a Rússia está planejando usar provavelmente será outra ameaça cataclísmica, e provavelmente não será o Rodan. Já que a Rússia é muito fria e ele é feito quase inteiramente de magma, então ele não ficaria muito confortável lá. Então, considerando que a série se passa na Rússia de 1984, isso reduz drasticamente as opções que temos. O primeiro que vem à mente é Tiamat. Devido à sua interação com os militares russos nos anos 1980 durante a Guerra Fria, Tiamat destruiu um submarino soviético, o que liga diretamente o Titã ao cenário desta série. Isso pode indicar que a Rússia estava experimentando tecnologia para tentar controlar e comandar o Titã Serpentino para fazer o que eles quisessem. Se for o caso, poderíamos ver pela primeira vez o design original da Tiamat dos quadrinhos em live action, já que ela ainda não usou a energia rosa para evoluir. Outra opção é Amaluk, o titã da floresta extremamente territorial, que controla e absorve a vegetação ao redor para formar um corpo colossal ao redor de seu núcleo esquelético, permitindo que ele mude de forma, usando árvores, raízes e detritos como uma massa viva e demoníaca da floresta. Sinceramente, um titã subestimado. Este muto está atualmente hibernando na Sibéria, Rússia. Na época em que se passa essa série da Guerra Fria, isso significa que, ao ser descoberto, os russos podem estar tentando liberar e controlar ele. Mas veja bem, os Estados Unidos já usaram armas nucleares antes para atrair Godzilla até a praia do atol de Bikini. Então talvez os russos tentem fazer a mesma coisa com essa criatura. Nunca vimos Amaluk em live action. E com a Monarch já trazendo monstros dos quadrinhos à vida, faz sentido que eles queiram adaptar outro titã original do universo expandido. Também pode ser um monstro completamente novo que deve surgir da tundra congelada como o próximo grande evento de extinção em massa. Mas só a Monarch teria conhecimento sobre esse titã classificado neste momento. É aqui que o título de Red Monarch entra em cena. Se a Monarch simboliza a preservação e pesquisa desses animais antigos, a Red Monarch pode representar o contrário. Ainda não está claro se é uma organização criada pela Rússia como contraponto à Monarch ou se os soviéticos assumiram o controle da filial russa da Monarch e redirecionaram seus esforços para controlar e transformar os titãs em armas para benefício político próprio. Mas é óbvio que as coisas vão dar muito errado. De qualquer forma, isso parece ser um dos projetos mais empolgantes do Monsterverse até agora. Coloca um dos melhores personagens da franquia em uma missão de alto risco enquanto explora um lado do mundo que mal vimos. Se bem feita, essa pode ser a série da Monarch que muitos queriam desde o início. Mergulhando nas consequências mais sombrias da existência dos titãs, misturando espionagem, ação e criptozoologia em algo realmente único. Estou ansioso para criar mais conteúdo sobre isso nos próximos meses, ou até semanas, caso a Monarch revele mais informações sobre a missão secreta do Coronel Lee Shaw.
Mas por enquanto, inscreva-se e esmague o botão de notificação para ser o primeiro a saber sobre essas novidades da Red Monarch. E não se esqueça de deixar um joinha do tamanho do Kong para a gente. Isso ajuda o algoritmo e todas essas coisas monstruosas. Conta pra gente nos comentários, que monstro você acha que está escondido na tundra siberiana? Aqui foi Alistair e a gente se vê, residentes, no próximo vídeo.